Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o Grupo F, composto por Alexander Carreiro, Arthur Broco, João Pedro Campanharo, que sou eu, João Vitor Lopes Matias, Luan Guio e Rafael Amaro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a reprodução assexuada nas angiospermas e a diferença entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. E como alguns já sabem, a reprodução assexuada trata-se de uma reprodução em que há um único progenitor, na qual esse é dividido por meio da mitose, se tem a reprodução das suas células, e assim é dado origem a um novo indivíduo que tem o mesmo material genético do original. No caso das angiospermas, mesmo com um avanço significante em relação à reprodução sexuada, por as angiospermas terem frutos e flor, a reprodução assexuada ainda tem a sua importância, porque ela geralmente é muito mais rápida do que a reprodução sexuada e ela mantém as características originais da espécie. Meu nome é Rafael Amaro e a principal reprodução assexuada nas angiospermas é a propagação vegetativa, onde nela estruturas da planta como caules e folhas crescem raízes e a partir disso é gerado um novo indivíduo. E mediante a isso, nós seres humanos criamos algumas técnicas que não ocorrem espontaneamente na natureza. E a gente vai falar a partir de agora um pouquinho dessas técnicas, né, explicando um pouco de cada uma. Me chamo Alexander Carreiro, o meu grupo pegou as angiospermas e eu vou falar um pouquinho sobre a reprodução assexuada das angiospermas, mais especificamente sobre a estaquia e a mergulia. A estaquia consiste em quê? Ele é um tipo de reprodução assexuada das plantas que consiste em você pegar ramos ou um pedaço do caule em formato de estaca e plantar em algum meio úmido, a fim de criar uma nova planta. E a mergulia consiste em quê? Em você dobrar um ramo da árvore mãe, da árvore que você quer plantar, você dobra um ramo até ele chegar no solo. E aí nisso o que consiste? Você enterra esse ramo, deixando uma parte do braço para cima. É como se ficasse mais ou menos assim, ó. Como se ficasse assim para cima. Aí o que acontece? Fica nesse formato aqui, ó. Quando você começa a perceber que o ramo que foi dobrado já está conseguindo formar raiz, já fez uma raiz, já consegue sobreviver independentemente, você pode cortar separando da árvore mãe. Porque é basicamente você enrolar uma parte da planta, o caule da planta, com pano plástico, um pano úmido, plástico ou terra úmida também. E aí você enrola até o caule começar a criar raízes. E quando se cria essas raízes, você destaca ela da planta e planta normalmente em qualquer lugar. Esse é o primeiro método, a alporquia. O segundo método é enxertia. A enxertia, basicamente, você tira uma parte de uma planta, que é o caule dela, que é o enxerto dela, e coloca em outra planta. Só que na outra planta você vai retirar o porta-enxerto e então colocar daquela que você tinha retirado, a primeira planta. Resumindo, a enxertia, você retira uma parte de outra planta para colocar uma planta de outra espécie. Então é um processo feito em duas espécies diferentes. Uma revista de 2010, publicada num artigo renomado dentro do campo da biologia, disse que provou que dá para fazer enxertia em duas famílias diferentes, entre plantas de duas famílias diferentes. Bom, o terceiro método, provavelmente o mais famoso também, é o método da cultura in vitro. E esse método, ou cultivo in vitro também. Esse método ele consiste em
retirar uma parte da planta e colocar dentro de um ambiente artificial, que seria o vidro, um recipiente de vidro, e aí cultivar essa planta baseada na totipotência dela. A totipotência da planta é a capacidade dela de se regenerar quando você tira uma parte dela. No caso, o mais famoso é o caule. Mas por que de cultivar essas plantas dentro de vidro? Algumas das vantagens que eu procurei aqui e achei de cultivar dentro do vidro, em vidro, são a facilidade de se propagar espécies de qualidade em grande escala. Então, você pode colocar uma planta, retirar, por exemplo, dividir uma planta em 5 partes, retirando o caule dela, não sei, e aí você coloca em 5 vidros, você tem 5 novas espécies daquela planta, sabe? Também facilitar o transporte das plantas obtidas sem risco de introduzir uma nova doença no local de destino, certo? Porque você vai regular perfeitamente a temperatura, como eu já disse, luminosidade e pH. Meu nome é Arthur Broco e vou falar sobre a Monocotyledônia. Aí, a Monocotyledônia são plantas que elas possuem apenas um cotyledone que na semente, né? E esse cotyledone são tipo folhas embrionárias que a planta apresenta, que ela nos estágios iniciais do seu desenvolvimento é usado pela transferência de nutrientes para essas plantas, né? O grupo monocotiledôneas corresponde a cerca de 2% total das angiospermas. E a principal característica das flores delas, eu vou falar de cada parte da planta, né? Das flores, por exemplo, é que elas são trímeras, que apresentam 3 pétalas, né? As sementes delas são caracterizadas pelo fato de possuir um cotiledone, que eu citei antes, e que a nutrição do ambiente, a nutrição do embrião acontece a partir de uma só região. As folhas são paralelinérvias, que quer dizer que tem nervuras paralelas entre si, né? A raiz é falsiculada, que significa que também ela é tipo assim, né, espalhada, que também pode ser chamada de cabeleira. E esse tipo de raiz forma um conjunto de raízes finas que tem origem só de um ponto, né? O caule das angiospermas também tem como principal característica a distribuição de vasos de forma desordenada, e os seus feixes vasiculares são dispostos aleatórios. E outra característica da monocotiledônia é que é raro o crescimento de galhos. E exemplos delas são orquídeas, lírios, afora gramas, coqueiros, bananeiras, e é isso aí. Eu vou falar sobre as dicotiledôneas, que são plantas angiospermas. E é o seguinte, as dicotiledôneas, elas possuem na sua semente 2 folhas embrionárias, que são chamadas de cotilédones. Esses 2 cotilédones, depois que acontece a germinação da semente, eles absorvem amido e eles utilizam desse amido para fazer energia para a planta ter um crescimento inicial, antes mesmo da planta fazer fotossíntese. Aí depois desse crescimento inicial que a planta começa a fazer a fotossíntese. Sobre as folhas da planta dicotiledônea, elas têm uma estrutura que é chamada de peninérvia, que é uma estrutura que tem uma nervura principal e depois tem vários nervos saindo dessa nervura principal. Ela lembra bastante o formato de uma pena. Também existem derivações da folha peninérvia, como a trinérvia, que ao invés de ter uma nervura principal, tem 3. Aí ela fica com 3 nervuras principais e vários nervos saindo dessas nervuras. Sobre o caule das dicotiledôneas, se você fizer um corte transversal no caule e você observar, você vai ver que bem no centro tem um anel de feixes vasculares, diferente de como é nas monocotiledôneas. Sobre a raiz das dicotiledôneas, ela é uma raiz que ela é chamada ou de pivotante ou de axial.
são a mesma coisa, pivotante ou axial, que é uma raiz que tem um eixo principal e depois tem várias ramificações de raízes saindo desse eixo. As flores das plantas dicotiledôneas, elas podem ser ou tetrâmeras, ou pentâmeras, ou dímeras. As tetrâmeras são as que têm 4 pétalas, as pentâmeras são as que têm 5 pétalas e as dímeras são as que têm 2 pétalas. Como exemplo de dicotiledônea, a gente tem feijão, amendoim, café, cacto, Vitória régia, entre outros.